Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 1º de agosto, nós vamos meditar em Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar os profetas maiores, né? Terminamos os livros poéticos e agora nós vamos iniciar o livro de Isaías, que é o primeiro livro da série dos profetas maiores. Depois teremos os profetas menores, né? E por que temos esta classificação? Não porque eles eram mais ou menos importantes, mas pela quantidade de escrita que tiveram, né? Se você pegar, por exemplo, o livro de Isaías e o livro de Oséias, você vai ver quanta diferença tem, né? Na quantidade de capítulos, de páginas, né? Então, Oséias foi profeta menor, Isaías profeta maior, né? E Isaías leva o nome do seu próprio autor, o próprio Isaías escreve esse livro. E Isaías, ele quer dizer Yahvé é a minha salvação, né? Vou colocar um resumo junto com o devocional de hoje, trazendo aí um panorama do livro de Isaías, de quem é esse Isaías, né? Qual foi o período que o livro foi escrito, né? Algumas informações importantes que faz com que você entenda melhor todo o contexto aqui do livro de Isaías, desse profeta. E Isaías, ele fazia parte da aristocracia, e você vai ver lá no resumo que eu vou postar junto com esse vídeo, que ele vai transmitir a mensagem de Deus ao reinado de Judá, né? E vai englobar não só um rei, nós vamos ver ele iniciando no reinado de Uzias, né? E depois de Jotão, Acás, Ezequias, né? Todos esses reis vai abranger aqui no livro de Isaías. E ele não só foi profeta, mas também conselheiro desses reis. Eu coloquei uma curiosidade de como foi a morte de Isaías. Vai estar no postzinho, não vou dizer aqui, para que você leia lá, né, e curta lá o comentário. Eu vou colocar no Instagram, no Facebook, né, compartilho também aí no WhatsApp. Então, se você não me segue nas redes sociais, é Rubenita Leão, né, e vou tentar colocar também um pouquinho aqui no próprio canal do YouTube. Então, como ele mesmo declara no capítulo 1, estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante o ano em que Uzias, Jotão, Acás, Ezequias eram reis de Judá. Isaías, ele se casou. Como que nós sabemos disso? Pela declaração do capítulo 8. Nós vamos chegar lá. Ele casou-se, né, com a profetisa, é assim que ele se refere à esposa dele, e ele teve filhos, né, que está lá descrito no capítulo 8. Então, quando nós chegarmos lá, nós falaremos um pouquinho mais aí sobre a família de Isaías. Mensagem para o povo rebelde de Judá. Então, aqui nós vamos ver que o povo realmente estava rebelde, distante de Deus, né? Já tinham comparado com as práticas daquilo que Deus considerava como festa solene, né? Como tudo aquilo que fazia parte da liturgia, né? Do culto ao Senhor. E o povo já estava num declínio espiritual, né? Com práticas abomináveis ao Senhor. E já vamos ver, né? O prenúncio de uma Babilônia. Isaías também vai profetizar esperança para esses que estão num cativeiro babilônico, né? Então, você vai ver que ele profetiza coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. Isaías, ele é um dos profetas que ele anuncia a vinda do Senhor Jesus. Nós vamos ter
textos realmente proféticos anunciando a vinda e o ministério de Jesus. Tanto é que Jesus vai citar o profeta Isaías lá quando ele está falando ao povo na sinagoga. E aí, sem mais delongas, né? Ele diz no versículo 2: ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor, os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o cuidado do seu senhor, mas Israel não conhece o seu Senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram ao Senhor e deram as costas para ele. Porque continuam a trair para si, sobre si, o castigo, vão se rebelar para sempre, sua cabeça está ferida e seu coração está enfermo, estão machucados da cabeça aos pés, cheio de contusões, vergões, feridas abertas, e não há atadura nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruína. Suas cidades foram queimadas, estrangeiros saquearam seus campos diante de vocês e destroem tudo o que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado algum de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Preste atenção à lei do nosso povo de Gomorra, os quais os faz pensar que deseja os seus muitos sacrifícios. Diz o Senhor, estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de novilho gordo, não tenho prazer no sangue dos touros, de carneiro, de bode. Quem lhes pediu que fizesse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferece me dá náuseas. Suas festas de lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais as suas reuniões solenes. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, eu não as ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se, limpe-se, remova seu pecado. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defenda a causa dos órfãos, lute pelos direitos das viúvas. Isso não era novidade, isso estava previsto na lei que deixou de ser observada pelo povo. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. E se estiverem dispostos a me obedecer, terão comidas com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada, diz o Senhor, o falei. E aí, ele vem nesse capítulo 1 ainda falando sobre Jerusalém, mas como uma cidade infiel. Olha só, a cidade do grande rei Davi é tida agora, nos dias do profeta Isaías, como uma cidade infiel. Vejam como a cidade, antes tão fiel, tornou-se uma prostituta.
Antes era centro de justiça e retidão. Agora está cheia de assassinos. Antes era como prata, agora se tornou coisa desprezível. Antes ela era pura, agora é como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam o suborno e exigem propina, mas não defendem a causa dos órfãos, nem se preocupam com o direito das viúvas. Então já falamos isso, são duas classes de pessoas que Deus tem um cuidado muito especial e que advertiu o seu povo na lei mosaica o cuidado que eles deveriam ter com o órfão e a viúva. E aí ele continua: levantarei o punho contra vocês, derreterei e separarei o que é descartável, e removerei todas as suas impurezas. Eu lhe darei bons juízes e conselheiros sábios, como tinha no passado. Então você voltará a ser chamada centro de justiça e cidade fiel. Sião será redimida pela justiça, que se arrependerem serão restaurados pela retidão. Mas os rebeldes, os pecaminosos serão destruídos e serão consumidos os que abandonarem o Senhor. Que triste, não é? No capítulo 2, nós vamos ver o reinado futuro do Senhor. Então, Isaías, ele profetiza muito a respeito do futuro, um futuro que na localidade e no momento era um futuro muito distante. Esta é a visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, os montes da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. Os povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas as nações virão e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e nele andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, suas palavras virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão sua espada em arados e as suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Olha que coisa ansiada, não é? Ele continua: venham, descendentes de Jacó, pois tu, Senhor, rejeitaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é o costume dos filisteus. Sim, fizeram acordo com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis, sua terra está cheia de cavalo de guerra, seus carros de combate não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. O povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso, agora serão humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoe. Esconda-se em caverna no meio de rocha. Esconda-se no pó. E ele diz mais: para escaparem do terror do Senhor e da glória e da sua majestade. O orgulho humano será rebaixado e a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado no dia do julgamento. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará o orgulhoso e os poderosos e destruirá tudo o que se exalta. Cortará o cedro imponente do Líbano e os grandes carvalhos de Bazã. Derrubará as torres altas e os muros fortificados e afundará os grandes navios mercantes. O orgulho humano será humilhado
a arrogância humana será rebaixada, somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. E aí nós vamos ver que tentarão escapar do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Isso é o versículo 21. O 22 diz assim: não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor eles têm? E por fim, o capítulo 3, que é o julgamento de Judá. E ele diz assim: soberano Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá tudo aquilo de que dependem cada pedaço de pão, cada gota de água, todos os seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais dos exércitos e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Nomearei meninos como seus líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos e os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia, um homem dirá ao seu irmão: você tem roupa, seja nosso líder. Assuma o governo deste monte de ruínas. Mas ele responderá: não posso ajudar. Não tenho roupa nem comida sobrando. Não me escolham como líder. E Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. Exibem seus pecados como o povo de Sodoma. Nem sequer procuram escondê-lo, estão perdidos, trouxeram desgraça para si mesmo. Olha só, né? O que queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Pois é, os perversos, porém, estão perdidos, pois receberam exatamente o que merece. Líderes imaturos oprimem o povo. Mulheres o governam. O povo, seus líderes, os enganam e os conduzem por um caminho errado. O Senhor toma seu lugar no tribunal e apresenta sua causa contra o povo. O Senhor se apressa em pronunciar um julgamento sobre a autoridade do povo e os seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo, o que roubaram dos pobres agora enche as suas casas. Como ousam esmagar o meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos exércitos. E aí vem a advertência a Jerusalém. Senhor diz: a bela Sião é arrogante, estica o pescoço elegante, lança olhares atrevidos e caminham com passos curtos, fazendo tinir os enfeites dos seus tornozelos. Por isso o Senhor fará fugir crosta em sua cabeça. O Senhor deixará a calva bela e Sião. Naquele dia o Senhor removerá tudo que é beleza. Os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos, as pulseiras, os véus, os lenços, enfeites para o tornozelo, o cinto, os perfumes, os amuletos, os anéis, as joias de nariz, as roupas de festas, vestidas, os mantos e bolsa, os espelhos, as roupas de linho fino, o adorno para a cabeça e os chaves. Em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro. Usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo.
Vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tornará o lugar da sua beleza. O homem da cidade serão mortos à espada, e os seus guerreiros morrerão na batalha. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão, e a cidade será como uma mulher devastada, encolhida no chão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Abre os nossos olhos para a revelação da Tua palavra. Aquilo que era, aquilo que é e aquilo que será está nas Tuas mãos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.